How are you, class? Tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula de matemática, segundo bimestre, hein? Vamos lá, vocês vão ver que vai ser super simples. Estamos começando agora com uma matéria nova, né? Antes de iniciar propriamente dita da matéria, vamos fazer um comentário. Eu vou chamar o Green Parrot aqui para nos ajudar, né? Nós estamos com resolução de equações, nós vamos estudar essa situação. Tivemos contribuições de Tartaglia, esse é um matemático, né? Dizem que é um pseudônimo, né? Cardano e Gauss. A história de Tartaglia e Cardano, há controvérsia, né? Dizem que Tartaglia conseguiu a solução de uma equação de terceiro grau, que Cardano que publicou, mas copiou, outros dizem que foram simultaneamente. Então, assim, há controvérsias históricas sobre isso, né? Tem outros matemáticos também, né, que foram perseguindo a resolução de equações, né? E eles estudaram, entre elas, a resolução de equações de terceiro grau, né? E nesse inteirinho apareceu esse matemático super famoso, o Gauss, que vocês vão ver que ele definiu essa letrinha I aqui, ó. Mas o que o Gauss definiu foi uma consequência de estudos históricos que estavam acontecendo, ou seja, não foi uma situação de um dia para o outro e falar, olha, agora eu vou definir o I, né? Que nós vamos ver o que é isso, né? Não, foi uma construção histórica com a contribuição de vários matemáticos, né? Então vale a pena vocês conferirem, fazerem uma pesquisa, darem uma olhada, né? Não precisa me entregar, mas por uma curiosidade, essa história aí de Tartaglia, Cardano e Gauss, tem na apostila de vocês também, né? Métodos resolutivos de equação de terceiro grau, vocês vão ver que não é tão simples, né? Eles usam com várias equações, tem uma certa complexidade, né? Mas todos esses estudos foram surgindo necessidades, foram surgindo aplicações, e hoje são conteúdos muito importantes, né? Daí que saiu os números complexos, né? Vocês estão recordados, vocês se recordam, né, que quando nós estamos resolvendo uma equação de segundo grau, né, muitas vezes não havia solução dentro do conjunto dos números reais. Vou dar um exemplo: uma raiz quadrada de menos 16, uma raiz quadrada de menos 25. Não é possível resolver dentro do real. Então a gente falava que não existia raízes reais, e ainda continuo falando, não existe raízes reais, mas existe dentro de outro conjunto numérico que a gente vai ver ao longo desse bimestre, né? Então, Gauss ajudou a definir isso aqui, né? Que I, ele definiu que é raiz de menos 1. Professor, por que o senhor está começando daqui da folha, né? Aqui de baixo, né? Eu poderia ter colocado isso aqui e isso aqui, né? Vocês viram que tem duas florzinhas aqui, ó. Esse é o resumo da folha inteira, né? Os autores preferem, para não ter problemas conceituais, começarem daqui, que I ao quadrado é igual a menos 1, né? E isso é consequência disso. Por quê? Se eu tenho um quadrado aqui, eu quero sumir com esse quadrado, eu ponho uma raiz. Como é uma equação, se eu ponho uma raiz desse lado, eu ponho uma raiz desse lado. Então, ó, raiz desse lado, raiz desse lado. Só que raiz e quadrado são operações inversas. Então, cancela, só vai sobrar I, né? E aqui vai ficar raiz de menos 1. Então, são duas definições dos números complexos. A gente vai ver depois exatamente o que é o número complexo, mas primeiro a gente vai entender o que é o I. O I é a raiz quadrada de menos 1. E aí, se eu elevar o quadrado aqui, eleva o quadrado aqui. Quadrado com raiz some, então I ao quadrado é menos 1, né? Então, são duas coisas importantes que eu resumo dessa aula, que a gente tem que memorizar. Então, o I, Gauss que definiu isso, um matemático brilhante, né? Vale a pena ver a história de Gauss. Aquele da soma dos termos da PA também foi com Gauss. Tem uma história bem bacana em relação ao Gauss, né? Então, ele definiu que I é igual a raiz de menos 1. A partir daí, eu tenho que I ao quadrado é igual a menos 1. Então, ó, você viu, ó, eu tinha aqui menos 1 e I ao quadrado. Eu pus raiz nos dois, né? Então, ó, menos 1 é igual a I.
Porque aqui cancela, cancela, sobra o i, que aí é raiz de menos 1. Então, resumindo, eu tenho que i, raiz de menos 1 é i, ou i é raiz de menos 1, né? Tanto faz aqui, né? E aí, ó, então vamos, dessa folha, eu só vou resumir. Então, i é igual a raiz de menos 1, e i ao quadrado é igual a menos 1. Né? Então, vamos fazer agora uma aplicação disso daí. Eu vou pegar uma outra folhinha que eu já tenho aqui. Ó. Raiz de 4. Nós não temos isso com condições de resolver dentro do campo dos números reais. Deixa eu só acertar a folha aqui para ficar melhor para vocês. Né? Ó, raiz de 4 eu posso desmembrar sendo menos 1 vezes 4. Né? Olha lá, ó. 1 vezes 4, 4, menos com mais dá menos. Né? Aí, ó, eu tenho o radical de um produto. O radical de um produto é o produto dos radicais. Eu tenho uma propriedade. Então, raiz de menos 1 vezes 4 é a raiz de menos 1 vezes a raiz de 4. Espera aí. A raiz de menos 1, Gauss já tinha definido. Ó, raiz de menos 1 é i. Então, esse raiz de menos 1 aqui é i. Raiz de 4 é 2. Aí, só por uma questão estética, matemática tem muito isso, né? Em vez de colocar aí 2, eu ponho 2i. Falar, professor, eu não entendi, não tem um jeito mais fácil? Tem, ó, é só pensar assim, ó. Raiz de 4. Menos 4, né? Não é o menos 2. Tem gente que pensa que é o menos 2. Menos 2 vezes menos 2, menos com menos dá mais. Dá mais 4. Então não é o menos 2. Raiz quadrada não é qual o número multiplicado por ele mesmo que dá ele, né? Então, que dá o valor que está dentro da raiz. Então não é o menos 2. Então, ó, raiz de 4. Você pensa primeiro na raiz de 4. Quanto que é a raiz de 4? Qual o número que multiplicado por ele mesmo dá 4? É o 2. Então vou por aqui, ó 2. Opa! Aqui, ó, número negativo dentro de uma raiz de índice par, né? Ó, aqui tem uma raiz quadrada, tem um 2 escondido aqui. Isso aqui é um número complexo, então, ó, é 2i. É um número complexo, puro, né? Você viu que ele só tem parte imaginária, ó. Então, a solução disso aqui é 2i. A explicação disso está aqui. Mas precisa sempre pensar desse jeito? Não, é só para vocês entenderem. Então, ó, aqui, só para lembrar, raiz de menos 4 é raiz de menos 1 vezes 4. Né? Que aí eu desmembro, né? Raiz de menos 1 vezes 4. Eu sei que raiz de menos 1, ó, quando eu tenho a raiz, eu tenho o i. Gauss que definiu isso. E a raiz de 4 é 2. Né? Só para questão estética, eu deixo 2i. Né? Agora, você já pode fazer já direto. Né? Então, nós já estamos em condições de fazer a atividade 1 do caderno do aluno. Está na página 9. Aqui, ó, raiz quadrada. Não, todos são raiz quadrada, índice 2, não preciso pôr. Né? Tem um 2 aqui. Ó, esse aqui não precisa pôr. Né? Eu vou pôr só para vocês lembrarem que tem um 2 aqui. Né? Então, ó, raiz quadrada de menos 121. Então, vamos pensar, raiz quadrada de 121. Qual o número que multiplicado por ele mesmo dá 121? Vamos de 10 em 10. 10 vezes 10, 100. É pouco. 20 vezes 20 é muito. Dá 400. Né? Qual o número entre 10 e 20, se eu multiplicado por ele mesmo, é 1 no final? É 1, né? Então, vocês viram? Quem quiser vai fazendo por tentativa. É 11, ó, 11 vezes 11 dá 121. Né? Mas lembrando que, ó, é negativo. Então, isso aqui dá 11i. Ó, vamos fazer um rascunho aqui, ó, para esse aqui. Só para a gente lembrar. Rascunho. Ó, vou fazer um rascunho aqui. Só para a gente lembrar por que dá 11i. Raiz de 121 eu já vou fazer já na ordem, que fica já na ordem aqui, ó. É a raiz de 121 vezes a raiz de menos 1. Já estou fazendo direto, ó.
raiz de 121, menos 121 é a raiz de 121 vezes a raiz de menos 1. 121 vezes 1 dá 121. Mais com menos dá menos, né? Raiz de 121, eu sei que é 11. Raiz de menos 1, por definição, é i. Então, dá i. Ó, deixa eu pegar uma outra caneta aqui para a gente fazer, ó, a nossa árvore aqui, ó, para a gente lembrar disso. Aí, ó, vamos fazer o seguinte, ó, eu vou deixar para casa, ó, esses 3 aqui são vocês que vão tentar fazer, tá bom? Olha, valeu aí. Na próxima aula a gente corrige esse exercício e damos outra matéria nova aí. Ó, isso aqui é um número complexo, né? Só tem parte imaginária, mas aos poucos a gente vai explicando isso. Depois eu vou dar um número complexo, a estrutura dele, como é que é a forma algébrica. A gente vai dar isso com calma, né? Então, primeiro a gente está mostrando da onde saiu a necessidade dos números complexos, né? Muitos estudiosos têm várias aplicações hoje. A matemática tem muito disso, né? As aplicações aparecem muitas vezes depois, né? Haja visto a questão das matrizes, né? Que não tinha tantas aplicações e depois o próprio Excel, hoje a quantidade de tabelas que nós temos, né? Aconteceu a mesma coisa com números complexos. Hoje a gente tem questões de campo elétrico, tem várias aplicações de número complexo que quando Gauss estava inventando esse i aqui, né? Ele não estava nem imaginando as aplicações que poderia ter tido isso, tá bom? Próxima aula a gente corrige, tentem fazer. Ó, não precisa me entregar, vai registrando aquilo que vocês vão entendendo, aquilo que vocês acham importante para vocês se prepararem para as avaliações futuras, né? Então, não dá para ficar tudo eletronicamente, vocês têm que registrar algumas coisas. E isso eu não vou pedir para que vocês me enviem para não acumular atividades, mas vocês vão fazendo os registros de estudo de vocês. Falou, pessoal!